Olha nós aqui de novo na TV Direta com o nosso programa Saúde. Hoje, mais uma vez, um programa inédito, assunto que eu tenho certeza que vai deixar todos os nossos telespectadores muito satisfeitos. Bom, o nosso convidado de hoje, eu já falo também nosso amigo, né? Porque ele vem sempre que está presente aqui, agrada demais os nossos telespectadores. E isso é sempre convidado. Hoje estaremos falando sobre roncos, sobre as doenças, né, que envolvem tanto a cabeça como o pescoço, mais propriamente a face, né, garganta, tireoide. E para falar desse importante assunto, o nosso amigo e otorrinolaringologista, o Dr. Alexandre Corassari, está presente aqui nos estúdios da TV Direta. Eu gostaria de abrir o programa, primeiramente, dando as boas-vindas para o nosso convidado. Alexandre, já estávamos com saudade aqui. Obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez, Eliana, o convite de poder participar do programa. E a gente sempre fica muito satisfeito, né, de poder participar e de quando recebe o convite, a gente fica muito satisfeito de vir aqui. Que a gente sabe que é um programa que tem uma grande audiência aqui na cidade, até na região, e a gente ajuda, né, as pessoas a esclarecer as dúvidas, né, sobre as mais diversas doenças. Então, e a participação da população também é importante, né? A gente sempre vê que todo mundo está sempre ligando, participando, então sempre é um prazer poder participar. Gente, então já sabe o assunto, né? Hoje estaremos falando de garganta, de sinusite, labirintite, toda essa zite, mas eu gostaria de abrir o programa falando um pouquinho sobre os roncos, né? Que muita gente acha que ronca é normal e fala assim, nossa, mas meu marido ronca tanto, é uma dificuldade para dormir aqui em casa, e muitas vezes até não sabe aonde ir, qual profissional procurar, né? E nós nunca falamos tanto assim desse assunto. Enquanto vocês estão em casa e vão poder ligar e participar do nosso programa, ó, o telefone já está aparecendo aí na tela, o 36564147, e o nosso WhatsApp, o 992200357. Eu e o doutor vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, você ronca? Olha, a esposa fala que às vezes sim, viu? Às vezes quando a gente está mais cansado, né? Quando bebe uma cervejinha, um vinho à noite e tal, acaba roncando. Quando está com algum quadro de alergia ou resfriado, nariz meio entupido, aí acaba roncando. Ar-condicionado ligado, ar-condicionado. Né? Então é comum às vezes a gente roncar. Quando está acima do peso. De vez em quando todo mundo ronca um pouquinho, não ronca? Ah, sim. Então nessas circunstâncias, acho que quase todo mundo, né? Quase todo mundo acaba roncando. Mas o ronco assim que incomoda, aquele ronco que a gente chama de ronco patológico, não é esse ronco, né, doutor? Eu gostaria que você falasse assim para as pessoas que estão nos assistindo em casa, quando que a gente deve se preocupar com o ronco? Bom, então, o ronco, ele nada mais é do que um ruído respiratório, né, que acontece quando a gente está dormindo e faz o esforço para respirar, para o ar passar pelas vias aéreas, e ele encontra uma resistência, né, quer dizer, ele tem uma dificuldade para entrar. E aí, com isso, ele faz toda a estrutura da nossa faringe, né, a campainha, né, que é a úvula, o palato mole, né, a parte mais dos tecidos moles da faringe, esses tecidos começam a vibrar, porque o ar, para passar, a gente tem que fazer um esforço muito grande e ele passa num lugar estreito e faz essas estruturas vibrarem, e é onde promove o ruído, que é o ruído do ronco. Então, o ronco tem uma série de causas, tudo. Então, esses roncos que são intermitentes, dependendo a ocasião, a pessoa ronca, tudo, geralmente não são, né, casos preocupantes. Aquele ronco, a pessoa é persistente, é toda noite, qualquer posição, né, a pessoa mesmo pode perceber se o ronco dela está tendo alguma outra repercussão na sua vida, vendo qual é a qualidade do sono dela. Às vezes ela acorda de manhã cansado, parece que não dormiu a noite inteira. Quem está do lado, né,
companheiro vê e fala que dormiu pesado a noite inteira, porque roncou a noite inteira. Só que a pessoa acorda e fala, não, eu não dormi bem não dormi nada, tô cansado, se pudesse eu dormiria mais. Então essa pessoa que tem uma sonolência excessiva durante o dia, né, já acorda cansado, às vezes acorda com dores de cabeça. Memória Né? ruim, A né? memória ruim. Então é a pessoa que às vezes não tá descansando, o sono não está sendo suficiente para repousar. Então, nesses casos, a pessoa já tem que ficar alerta que se ela ronca e tem mais esses sintomas associados, é bem provável que ela possa ter um outro componente aí do ronco, que seria a apneia, né? A apneia do sono, que é quando a gente faz o esforço para o ar passar nessa resistência, ele não consegue vencer a resistência, e aí o ar não entra. E aí, com isso, a gente acaba fazendo períodos do sono que a gente fica sem respirar. De alguns segundos, 30 até 40 segundos, a pessoa fica ali, o ar não entra. Aí, de repente, a pessoa puxa o ar, volta e começa o ronco novamente. Então, é mais ou menos essas situações que a pessoa deve ficar alerta para saber que não é um ronco normal, né? Gente, vocês não têm ideia do tanto de pessoas que se envolvem em acidentes e muitas vezes até morrem porque ronca, porque tem um sono ruim, né? Sim. E nem sabe que isso é uma doença. Então, vem aí a importância da gente pensar no ronco como uma doença e assim tratar de maneira eficiente. Você já deve ter tido pacientes também, né, Alexandre, que se envolveram até em acidentes pelo fato de roncar, não dormir Sim. bem à noite, dormir dirigindo, né? Sim, isso é muito comum. Né? Tem vários pacientes que chegam para a gente, uns que já sofreram, né, acidentes, e outros que chegam preocupados, falando que quase sofreram. Tem gente que chega falando, eu cheguei a dormir num semáforo. Né? A pessoa parou no semáforo para esperar o sinal abrir e de repente dormiu e acordou com o pessoal buzinando para passar. Então a pessoa dorme mal à noite e qualquer paradinha a pessoa acaba cochilando. Então, se estiver numa estrada, mesmo na cidade, tudo, é uma cochilada e os acidentes acontecem. Né? Então é uma doença extremamente perigosa, não só por esse risco de acidentes, como para outras repercussões que pode causar no organismo também, como hipertensão arterial, né? A pessoa fica com a pressão alta, aí maiores riscos de doenças cardiovasculares, né? Infartos, tudo. Então, é uma doença que é muito séria assim, e precisa ser tratada. Então, gente, a importância de uma noite bem dormida, né, doutor? Sim. Né? Eu falo assim para os meus pacientes que dormir é mais importante até do que comer, né? Porque as pessoas fazem até greve de fome, mas eu nunca ouvi alguém falar que fez greve de sono, Greve de né? sono é difícil, né? Chega uma hora que não consegue. E outra coisa, quantas pessoas jovens que a gente vê se queixar de memória, de irritabilidade, e você começa a conversar com a pessoa e quando você vai ver da qualidade do sono, você descobre que o problema é até mais tranquilo da gente resolver, Sim, né? é isso aí. Às vezes muitas coisas a pessoa nem imagina, né, que possa estar ligado a isso. Né? E aí você começa a conversar e perguntar, aí a gente chega à conclusão e aí para resolver basta a gente tratar o problema que a pessoa começa a dormir melhor e esses sintomas todos melhoram também. Mas o tratamento, agora que você citou essa palavra, nem sempre a pessoa que ronca tem que opinar, né, doutor? Não. Até eu diria que seria a minoria. Né? A minoria das pessoas precisam de uma cirurgia. Né? São aquelas pessoas que têm ronco, mas geralmente é o ronco primário, ou então tem até a apneia, mas a gente vê que no exame físico, a gente vê que tem locais da via aérea que está realmente obstruída, tudo, e aí às vezes com uma cirurgia a gente consegue desobstruir e resolver, né, os roncos e a apneia. Então os desvios de septo, as hipertrofias de amígdalas, né, as amígdalas muito grandes, né, isso tudo são coisas que podem obstruir a passagem de ar e causar roncos, né, até apneia. Então a gente às vezes resolvendo esses fatores, a pessoa melhora com a cirurgia. Mas a grande maioria às vezes está relacionada às vezes a excesso de peso, né, então a obesidade, às vezes a anatomia mesmo
do esqueleto facial da pessoa. Então a pessoa que tem, às vezes, a mandíbula muito pequena, né, muito curta, então o espaço lá na faringe acaba ficando pequeno, a língua fica muito posicionada, muito para trás, né, então ela ajuda a obstruir durante o sono. Então tem essas situações também que aí são outros tratamentos, né, por meio de aparelhos para a pessoa dormir, seja aparelhos intraorais, né, que a pessoa coloca dentro da boca para puxar, né, a mandíbula, a língua para frente durante o sono para não deixar causar obstrução, e o CPAP, né, que é o aparelho também que é o que esse resolve praticamente 100% dos casos de apneia, né? Bom, agora nós já vamos voltar a atenção a vocês que estão ligando, mandando WhatsApp. Quem não ligou ainda dá tempo. Nós estamos falando aqui dos roncos e eu estou vendo assim que a maioria das pessoas querem saber mais a respeito disso, né? Mas quem quiser também falar um pouco mais da área, né, do otorrino, que no caso é o nariz, garganta, adenoides, também a gente estará voltando o programa para as dúvidas que possam vir a surgir. Lembrando, quem mandar via WhatsApp, né, e não quiser se identificar, não tem problema. Mas quem quiser se identificar, não esquecer que a gente não tem o contato de vocês. Vocês precisam se identificar. Eu vou abrir o programa com a Joyce. Joyce, um abraço, muito obrigado por abrir nosso programa Saúde de hoje, né, com o seu WhatsApp. Ela disse: meu nome é Joyce. Então vamos lá. Boa noite, excelente tema. Parabéns, doutor Alexandre. Mas ela gostaria de saber, doutor Alexandre, o ronco pode causar rouquidão? Ele interfere nas cordas vocais? Eu tenho um sono muito leve. Às vezes acordo com o som do meu próprio ronco. Meu nome é Joyce. Um beijão, Joyce. Boa noite, Joyce, né? Obrigado pelos parabéns, né? Pelo tema, mas realmente é um tema muito interessante. E o ronco realmente assim, quando a pessoa ela passa a noite toda com aquele ronco, com as estruturas da faringe vibrando, tudo, e respirando mal, às vezes, né, o ar entrando pela boca, muitas vezes, isso faz com que a pessoa acorde com rouquidão, né, geralmente mais rouca do que quem não ronca. Então, o fato das estruturas ali da faringe, da laringe estarem vibrando com o ronco, mais o fato de respirar pela boca, que não é o correto, né? A gente respirar pela boca. O ar não é aquecido, não é filtrado, não é umidificado, que acontece isso no nariz. Então, isso aí tudo faz com que a pessoa possa ter maior incidência de rouquidão, sim. Então, tem essa relação do ronco com a voz, né? Com as cordas vocais. Mas, Joyce, logo que você falou da rouquidão, eu acho tão importante a gente falar que rouquidão pode ser sintoma de muita coisa. A pessoa que começa a ficar rouca, ela tem que procurar ajuda, que às vezes pode ser sintoma de alguma doença mais séria, né, doutor? Sim, sim. A rouquidão, aquela rouquidão que é persistente por mais de 3 semanas, a pessoa tem que procurar, né, um alerta já para a pessoa procurar um auxílio, um otorrino, para poder fazer um exame mais detalhado das cordas vocais, porque principalmente na pessoa que tem hábito de fumar, de beber, tudo, aí a chance de ter um câncer de laringe, né, o câncer de garganta, como todo mundo conhece, aí já é grande, porque, né, a pessoa que tem esse hábito, mas começa com uma rouquidão persistente, então já é um sinal de alerta. E tem outras doenças, né, que podem afetar a laringe aí, em pessoas que usam muito a voz, né, tudo. Então sempre a pessoa tem que estar alerta que uma rouquidão persistente é um sinal para ela procurar um otorrinolaringologista. Quem ligou para a gente também foi a Vera Bernini. Vera, um beijão para você aí na sua casa que está assistindo a gente. Ela manda um abraço para o doutor e para a doutora. Gosto demais da conta dele, da doutora Eliana, que anda sempre me tirando de umas frias. Ai, que é isso, Vera. Estamos sempre à sua disposição, tenha certeza disso. Com certeza. Um abraço para a Vera. Oi, doutora Eliana e doutor Alexandre. Eu sou a Patrícia da Vila Santa Rosa. Patrícia, um beijão aí.
tem 37 anos e quero perguntar para o doutor que alguns anos atrás comecei a roncar muito. Dizem, doutor, que dá para ouvir de longe. Às vezes eu acordo com o meu próprio ronco e até cochilando eu ronco. Sim. Tenho vergonha. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar. Um beijo para vocês. Vamos dar as dicas para ela, né? Então, Patrícia, primeiramente uma boa noite, né? Obrigado pela participação aí, pela pergunta que deve ser dúvida de muitos telespectadores também. Então, o ronco, assim, na sua idade, né, uma idade relativamente jovem, né, tudo a gente tem que primeira coisa é pensar, você vê, não sei se você ganhou peso recentemente, que é uma coisa que faz diferença, né? Então a pessoa quando está acima do peso, a tendência é roncar, a pessoa vai roncar mais, então isso é uma coisa que se aconteceu isso de uns anos para cá, que quando você começou a roncar, se você perceber que também o teu peso aumentou, então já é uma coisa que se você conseguir fazer uma dieta, uma atividade física, tudo, a tendência é o peso diminuir e o ronco melhorar. Uma boa higiene do sono, né, que a gente fala, que é a pessoa evitar comer, né, comidas muito pesadas e muito tarde, logo antes de dormir, bebidas alcoólicas, né, antes de dormir, né, tem que ser um lugar para dormir, tem que ser um lugar tranquilo, sem ficar vendo televisão ligada, dormir com televisão ligada. Então tem que ser, a hora que for dormir, ir apagar a luz, repousar, né, pode tentar elevar um pouquinho o travesseiro, alguma coisa, mas tem que ser, a pessoa tem que ir para dormir já tendo jantado mais cedo, coisa mais leve, né, e dormir com uma calma no ambiente, né? Isso ajuda a melhorar essa parte de ronco, né? Mas, é o que eu falei, tem outros fatores, né, que a gente precisa examinar, né, ver a parte de laringe, de faringe, de nariz, né, porque às vezes é uma coisa que não incomodava uns anos atrás, quando a gente é mais jovem, tudo, depois com o passar dos anos, às vezes essa coisa que já existia, mas não incomodava, ela começa a incomodar. Então aí é a hora da gente ver se precisa corrigir, né? Então são mais ou menos esses fatores que a gente pode orientar, né, a pessoa a já ficar alerta e ver se algum desses fatores serve para ela, né, e mudar essa mudança, né, no padrão do sono, na higiene do sono, na alimentação, exercícios físicos, tudo, peso. Então tudo isso ajuda a ter um controle do ronco. E é muito importante, Patrícia, também você ver se você tem muito sono durante o dia. Né? Sim, para ver se não tem apneia também. Porque né? você pode estar tendo apneia, né? Sim. E aí tem que tratar, porque a apneia pode complicar muito a sua saúde. Ó, primeiro eu gostaria de pedir para a dona Elza, que mandou um WhatsApp, mandar novamente para a gente, que ela fez uma pergunta aqui, uma dúvida, mas não está dando para a gente entender direitinho. Às vezes o celular, né, com esses negócios de corretivo, né? Eles corrigem as palavras e então eu gostaria que a Elza mandasse novamente a sua dúvida para a gente entender certinho o que ela gostaria que o doutor explicasse, né? Mas vamos lá, boa noite, sou a Beatriz, mãe da Priscila e do Gabriel. Gostaria de agradecer ao doutor pela atenção, dedicação e ética que sempre nos atende. Em todos os momentos, sempre se mostrou um excelente profissional, dedicado, disposto e amigo. Exerce a profissão com muito amor o que faz. Um abraço, então, da Beatriz. Oi, Lembrou da Beatriz? Lembro, opa. Lembro sim. Fico muito, muito contente, né, de receber, né, essas palavras da dona Beatriz, né, que cuidei realmente da Priscila e do Gabriel, e é uma coisa que me dá muita satisfação, né? A gente não entra em detalhes aqui desses tratamentos, tudo, mas a gente fica feliz também quando a gente atende uma pessoa, consegue ver a evolução do tratamento da pessoa, ficar bem, né, e ter essa gratidão,
né? Então eu fico muito feliz, né? E agradeço também a participação da dona Beatriz, que para mim também eles foram assim, muito, né, especiais como pacientes, né? Então isso ajuda também. Né? O paciente, quando ajuda também, É o tem tudo casamento para dar certo. perfeito. Tem tudo para dar certo. Mas vamos lá, a Regina da Colina Verde diz que o marido ronca demais da conta. E ele chega até fazer apneia durante a noite. E ela tem que chacoalhar ele para ele voltar. Doutor, pode fazer isso? Você já imaginou? A pessoa está lá dormindo, ela tem que ficar lá chacoalhando para ver. Será que ela chacoalha ele para ver se ele volta até a respirar, né? Sim, sim. Porque realmente a pessoa que está do lado, ela acaba ficando desesperada, né? Porque vê que a pessoa parou, não está respirando, ela fica desesperada. Aqui, como eu falei, às vezes as apneias duram aí até, né, 30, 40 segundos. Então é um tempo longo para a pessoa que está do lado olhando, parece que já passou mais de 1 minuto e a pessoa está ali sem respirar. Então, assim, não é recomendável não que faça isso, porque a pessoa vai acabar voltando. E chacoalhando assim, a pessoa vai acabar acordando assustada, vai ser até pior. Né? Então, dificilmente a gente não tem até relatos de que uma pessoa com apneia ela acabou morrendo sufocada porque não respirou. A pessoa volta a respirar. Né? Assim que começa a ficar meio roxo, vamos dizer assim, começa a cair a saturação de oxigênio no sangue, o nosso cérebro envia um comando que a pessoa ou ela dá uma despertada, por isso que o sono não descansa de quem tem apneia, né, que a pessoa acaba despertando sem perceber para poder respirar, ou então para relaxar a musculatura ali e o ar passar. Então o ideal é assim, levar o seu marido para fazer um exame, avaliar direitinho, talvez fazer um exame do sono, que é a polissonografia, que aí a gente detecta se ele realmente tem apneia, que grau que ela está e qual o melhor tratamento. É tão importante, Regina, isso que você falou, porque essas pessoas que têm apneia têm que tomar muito cuidado, porque não pode tomar remédio para dormir, sabe? Às vezes a pessoa chega e fala, estou dormindo mal, estou meio cansado, e vai lá e toma um medicamento para dormir. Tipo esses benzodiazepínicos, esses remédios de faixa preta. Aí fica pior, né, doutor? Sim, todos os medicamentos que são benzodiazepínicos, aí, os que são feitos para dormir, né, a maioria deles, né, nem todos, mas os benzodiazepínicos principalmente, eles relaxam demais, né, a pessoa relaxa demais e tende a piorar a apneia. Então, às vezes a pessoa acha que, não, eu estou dormindo mal, não estou descansando, vou tomar um remedinho desse para dormir. E aí, às vezes, vai piorar a situação. Né? Então, realmente não deve se automedicar, tomar esses medicamentos sem antes descobrir, né, se tem alguma outra doença por trás, como no caso aí a apneia. Ó, a Marta da Santa Rosa, ela diz que não tem adenoide, não tem problema de garganta, não tem nada, mas é ronca demais, doutor. Então, por que isso acontece se está tudo limpinho? Isso, então, aí que está aquilo que eu falei. Né? A pessoa às vezes não tem nenhum fator obstrutivo, não tem um adenoide, não tem amígdala grande, não tem desvio de septo, não tem nada. Mas ela pode ter outras causas, né? Como aquelas que eu falei. Às vezes excesso de peso, às vezes uma anatomia desfavorável, né? Para a mandíbula pequena, né? O espaço na faringe muito estreito. Então tem várias causas aí para a pessoa poder ter apneia. Então a gente tem que ver realmente, fazer um exame geral, né, fazer o exame do sono e ver, porque às vezes quando realmente a pessoa ronca, pode até ter apneia e não tem nenhum fator aí obstrutivo, né, provavelmente o tratamento dela vai ser à base de aparelhos para dormir, né, para poder resolver o problema. Né? Lógico, tem casos também que mesmo tem alguns problemas, eu não estou falando de algumas cirurgias mais avançadas, vamos dizer assim, para ronco, porque tem cirurgias específicas também, né? Mesmo para essas situações que a pessoa, por exemplo, tem a mandíbula pequena, o espaço lá da garganta muito estreito, tem cirurgias que podem aumentar esse espaço e melhorar isso aí. São cirurgias mais agressivas, mas também resolve. Né? Mas muita gente às vezes prefere resolver da forma mais simples, com aparelhos, tudo para dormir, menos agressivos, né? E a pessoa também resolve esse problema.
Então é por isso que eu falei, às vezes não é só causas obstrutivas assim visíveis que que a pessoa vai roncar. Tem outros fatores que podem influenciar também. Às vezes as pessoas reclamam tanto, mas vou ter que dormir com esse aparelho, não vai dar certo. Eu já vi gente que fala assim, ó, eu durmo sem a mulher, sem o travesseiro, sem a coberta, mas sem meu aparelho. Não, isso aí... A pessoa gosta de pôr do aparelho, né? Sim, porque depois a pessoa nunca dormiu bem. A hora que ela descobre o que é dormir bem, aí ela não quer dormir mal mais, né? Então, isso aí eu já vi também colegas de plantão, assim, às vezes que usavam. Eu já teve um que uma vez ele foi pro plantão, aí ele veio, era de uma cidade de mais de 100 quilômetros. Aí foi pro plantão, chegou lá e falou, nossa, esqueci meu CPAP lá na minha cidade. Aí, não, mas você não vai dormir mesmo no plantão? Eu falei, não, mas às vezes a gente divide horário, dorme umas 3 horinhas. Essas 3 horinhas para mim faz muita diferença. Então eu vou voltar e buscar. Aí voltou para buscar, só para poder estar com o aparelho. Então a pessoa não consegue ficar sem, porque o sono é totalmente diferente, né? O sono que realmente descansa. Então faz muito. Para quem tem apneia, usar o CPAP e a pessoa depois não quer parar mais. Eu tive um paciente que falou para mim, doutora, mas por que não me deram isso antes? Eu Exatamente. nunca soube o que era dormir. Até se alguém que usa o aparelho estiver nos assistindo, ligue para a gente para dar o depoimento e falar para as pessoas que muitas vezes precisam do aparelho e ficam aí, né? Muita gente tem receio, fala, eu não vou conseguir me acostumar com isso, né? E é o contrário, né? A maioria se acostuma e não quer ficar sem. A dona Elza mandou o WhatsApp de novo. Obrigado, dona Elza. Agora sim, não falei que foi o celular na hora de mandar, mandou a palavra meio trocada. Ela quer saber sobre pólipo. Alexandre, o que é o pólipo e se isso tem tratamento. Para você explicar, e ela manda um abraço e parabéns pelo programa. Beijão também, dona Elza. Um abraço para dona Elza. Então, o pólipo, na verdade, precisa saber direitinho de onde que seria esse pólipo. Né? Porque tem o pólipo das cordas vocais, né? E tem o pólipo nasal, né? Que se forma nas cavidades, nos seios da face, né? E no nariz. Então, assim, o pólipo é um tipo de uma inflamação, né? Que começa a mucosa da região, seja das cordas vocais ou do nariz, começa a crescer e ficar com um aspecto gelatinoso. Né? Então, geralmente, no nariz, às vezes, pessoas que são muito alérgicas, né? Às vezes é só uma coisa genética mesmo, a pessoa tem tendência. Nas cordas vocais é uma coisa diferente. As cordas vocais, o pólipo acontece geralmente naquelas pessoas que fazem um esforço vocal muito grande, dá um grito muito alto, um cantor que dá aquele agudo muito alto, e aí esse esforço que ele faz na corda vocal faz criar um pólipo, que é essa mucosa que fica mais inchada, né, e gelatinosa, e aí na corda vocal o sintoma vai ser rouquidão, que é uma rouquidão persistente. No nariz, os pólipos costumam causar obstrução, né? Então a pessoa sente o nariz entupido o tempo todo, pode pingar remédio, fazer o que for que não melhora. Então, tanto o pólipo de corda vocal quanto o pólipo do nariz, os dois têm tratamento. Né? O de corda vocal é cirúrgico, não tem outra alternativa, a pessoa tem que operar, tirar o pólipo e depois fazer fonoterapia, né? Com as fonoaudiólogas, fazer exercícios depois para poder fortalecer a musculatura, tudo ali das cordas vocais e para não acontecer de novo. E o pólipo nasal, ele também tem tratamento, pode ser medicamentoso, como pode ser cirúrgico também. Mas o pólipo nasal, em alguns casos, eles são mais difíceis de tratar, eles voltam com muita frequência. Então a pessoa vai, opera, às vezes opera 4, 5 vezes e o pólipo volta. Então é uma doença mais difícil de tratar. Mas também tem tratamento e controle. Né? Então, eu falei dos dois casos aí, porque a dona Elza não especificou qual seria o pólipo, se seria da corda vocal ou do nariz, mas eu acho que aí deu para entender aí os dois tipos. Alexandre, a pessoa que tem assim um desvio de septo, que tem um nariz assim um pouquinho torto, isso também pode ser causa de ronco? Pode. O desvio de septo, como ele é um fator que obstrui a passagem do ar, então a pessoa acaba às vezes fazendo um esforço maior para respirar
E é uma causa frequente de ronco, né, o desvio de septo. É que muitas vezes a pessoa vem, você vê que ela tem sintomas de apneia e ela tem um desvio de septo, ela fala, doutor, então vamos operar esse desvio de septo que eu vou resolver minha apneia. Aí, isso aí é uma coisa que a gente vê que não acontece. A pessoa que tem apneia, você faz o desvio de septo, a apneia não muda nada. Porque a apneia já é outra coisa, o fator está mais embaixo, está lá na faringe, então o desvio de septo como causa isolada de apneia é uma coisa que realmente não acontece. Então a gente faz às vezes o desvio quando a pessoa tem apneia, que aí vai facilitar para ela usar os outros aparelhos, vai respirar melhor, tudo, mas o desvio ele pode causar ronco, né? E até uma apneia leve, vamos dizer assim, mas ele ser causa de apneia moderada, grave, aí o desvio só não causa não. Ó, a Lúcia aqui do centro ligou pra gente e diz assim que há uns dias ela estava com uma unha inflamada. Ela foi até o dermatologista, que receitou um antibiótico, uma clindamicina, tomou também uma injeção de corticoide, né? Mas depois que ela fez uso do corticoide, ela falou que dentro da boca dela ficou assim todo machucado, como se a boca tivesse assada mesmo, a língua, né? Ela acha que ficou até um pouco pior, né, pós-uso do antibiótico, do corticoide. Ela gostaria de saber, doutor, por que isso acontece assim dentro da boca, se isso foi reação do medicamento? É bem provável que tenha sido sim, né, uma reação do medicamento, seja por exemplo, a clindamicina, né, é um antibiótico, ele altera muito flora, né, flora bacteriana intestinal, né, até da nossa mucosa também oral, né, e o corticoide também abaixa um pouco a nossa imunidade. Então, esses medicamentos aí, às vezes a gente utiliza esses medicamentos porque são úteis para infecções, tudo, mas algumas pessoas são mais sensíveis e acabam tendo as reações, né? As reações não é bem uma alergia, né? Mas é uma reação que às vezes o próprio medicamento pode causar por causa do efeito que ele provoca. E outra coisa é que, às vezes, esses medicamentos mais fortes também acabam atacando um pouco de refluxo, então dá muita acidez. Então, a acidez é uma outra coisa que deixa a mucosa da língua, da boca, sensível. Então, são todas coisas que podem acontecer pelo uso dos medicamentos, sim. Né? E, às vezes, já estava com uma ulceração, né? Não, ela estava com um problema na unha, tudo começou com problema na unha, né? Na unha. E da sim, unha, como reação... E aí acabou dando isso. Então, provavelmente é efeito do medicamento mesmo, que causou ou o efeito dele direto na flora bacteriana intestinal, tudo. Porque quando a gente muda a flora intestinal, às vezes dá até diarreia, essas coisas, muitas vezes ela se manifesta na boca, né? Começa a ter lesões de mucosa, né? A nossa imunidade cai, tudo, então começa a aparecer lesões de mucosa. Então pode ser provavelmente efeito do medicamento mesmo. E se for, a tendência é melhorar, né? Suspendendo o medicamento, às vezes tomando umas vitaminas, tudo, complexo B, essas coisas, aí a tendência é voltar. Boa noite, doutora Eliana. Eu sou o Júnior do Carlito Quiliceu. Boa noite, Júnior. Ele disse que minha irmã operou de carne esponjosa. Ela já roncava antes da operação. Operou, mas continua com o mesmo ronco, doutor, não mudou nada. Né? Já faz 1 ano que eles estão esperando e o ronco continua o mesmo. É aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes o desvio de septo é uma causa de ronco, né? Que provavelmente a carne esponjosa aí deve ter sido... ele deve ter feito uma cirurgia de desvio de septo, nos cornetos nasais, né, que o pessoal chama de carne esponjosa. Mas, às vezes, não é só ele a causa. Então, eu sempre aviso todo mundo que vai fazer a cirurgia, que às vezes, eu ronco, mas não tem sintomas de apneia. Então, às vezes a pessoa vai, é ronco, tem desvio de septo, não tem sintoma de apneia, a gente parte para a cirurgia porque vai melhorar a parte da respiração. Só que aí, às vezes, melhora a respiração, mas a pessoa continua roncando. Então, eu já aviso antes de operar, eu falo, pode acontecer de não melhorar o ronco. A cirurgia vai melhorar a tua respiração, mas o ronco não é garantia. Porque aí, de repente, ela tem outra causa para o ronco, então a gente tem que investigar outras causas, que deve ser o caso, aí, que corrigiu o desvio, mas o ronco continua, porque provavelmente não era o desvio a causa do ronco. Tem uma posição melhor para dormir?
A pessoa não roncar? É aquele, assim, a pessoa dormir de barriga para cima, a chance de roncar é maior, né? Porque tem a queda da língua, a língua acaba caindo lá na garganta e acaba obstruindo um pouco mais. Então, essa posição é uma posição que tende a roncar mais. Né? Até nos exames, né? Nos exames que a gente pede de sono, a gente vê que quando eles especificam por posição, acontece mais os roncos e apneia quando a pessoa está de barriga para cima. Mas uma posição melhor seria de lado, né? De lado, ou até de bruço, quem gosta de dormir de bruço, a tendência é roncar um pouco menos. Mas a verdade é que quem tem a obstrução vai acontecer em qualquer posição, quem tem apneia, né? Mas nessas posições, principalmente de lado, a posição de lado, por exemplo, a língua já não vai cair lá na garganta, então já é uma coisa a menos para obstruir. Então é uma posição um pouco melhor. Boa noite aos doutores. Ótimo convidado de hoje. Olha aí, Obrigado. Adriana, lá da São Domingos. Beijão, Adriana. Doutor, tenho 43 anos, tomo o Zolfest D, né, o Zolpidem, né, para dormir. E minha filha disse que eu suspiro à noite. Chega a dar a impressão que eu estou afogando de tanta falta de ar. Né? Essa sensação, ela é um pouco alta. Isso pode se tornar um ronco, porque Deus me livre, meu marido já ronca demais, que chega até a dar desespero. Parece que a casa vai cair. Sabe que eu já vi gente, Adriana, que tem que dormir antes do marido. Fala assim pro marido, espera um pouquinho que eu vou dormir. Porque se ele dormir primeiro, ninguém dorme, né? Sim. Ela tá com medo de ficar igual, eu tô achando, né? Então, é uma coisa que, assim, pode evoluir por causa, às vezes, pela idade mesmo. A gente vai, aquilo que eu falei, com a idade a gente vai, os tecidos vão ficando mais flácidos, tudo, então a gente tende a roncar mais. Então, se já está tendo esse suspiro, vamos dizer assim, pode acontecer. O Zolpidem é um indutor do sono, né? Então, ele não tem tanto esse efeito como aqueles outros benzodiazepinas, mas ele dá um soninho um pouco mais profundo e também pode ajudar, né, nesse suspiro, nessas coisas que ela fala, né? Sim, sim. Agora, é difícil a gente falar, né, se vai evoluir ou não. Você tem que ficar atento aí, começar a pedir para quem está observando se vai acontecer de começar a ter um barulho mais alto, um ronco, tudo. Tentar manter o peso, né, não aumentar o peso, que se mantiver assim, aí às vezes não evolui para isso não. Olha, gente, tem tanto casal que dorme separado por causa de ronco, né? Tem bastante. Tem muita gente que fala, já tem que dormir em quarto separado. É quando eles começam, às vezes, a procurar ajuda, né? Quando vê que já está tendo que dormir em quarto separado, aí porque homem é difícil ir em médico, né? Principalmente no caso quando é homem. A mulher procura mais rápido, porque a mulher tem mais vergonha, né? Se ela ronca, tudo, então ela rapidinho começou, ela já vai. Agora o homem não, o homem é normal, eu deita ronco no mesmo. sofá lá, querendo saber, né? Então, aí ele depois ele começa a ver que a mulher está saindo do quarto, não tá dormindo no mesmo quarto, tudo aí, ele, às vezes começa, bom, agora acho que eu preciso ir. Aí liga o sinal de alerta, né? Então aí eles acabam indo. Mas é isso aí, sim, acontece com frequência. Porque tem gente que ronca muito alto, né? E a pessoa fala, tem gente que fala, ó, eu vou lá, fecha a porta do quarto dele, vou no outro, fecho o outro, mas eu ainda escuto, não tem jeito. Então é difícil, a pessoa tem que pôr, tem muita gente que põe algodão, tampão na orelha para poder, em outro quarto ainda põe o tampão, para poder dormir. Então, porque tem gente que tem sono leve também, né? Aí a pessoa ronca alto ainda, ela vai, se ela escutar lá da sala, ela não vai dormir. Olá, boa noite. Me chamo Rosana Batziotto. Eu sofro muito de rinite. Sinto dor no nariz que fica muito inchado. Gostaria de perguntar se isso pode ser a inflamação na mucosa. E o que posso fazer para amenizar essa dor? Da Rosana, doutor. Boa noite, Rosana. Realmente a rinite é uma coisa que incomoda hoje, vamos pôr 60% da população. Né? Nessa época, então, com o tempo seco, a gente pode pôr até mais, uns 70%. Porque realmente a pessoa tem essa ardência no nariz, espirros, né, coriza, entope o nariz. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a rinite é manter sempre o ambiente da casa limpo, passar
pano úmido, em vez de não tentar não varrer, deixar entrar sol, né, para ventilar, para evitar ácaros, né, tomar bastante líquidos, usar soro fisiológico no nariz, fazer lavagem nasal com frequência. Então essas são medidas assim para ajudar a amenizar. Isso a gente sem entrar em detalhes de medicamentos, né? Com essas medidas assim a pessoa que tem rinite consegue às vezes evitar que desenvolva uma crise. Uma vez que desenvolveu a crise de rinite, aí já não é possível, só com essas medidas não vai resolver. A pessoa tem que tomar algum medicamento, tem que usar algum spray no nariz, né? Então antialérgicos, tudo isso aí ajuda a melhorar. Então tem que ver em que fase que está a rinite, né? Se a pessoa tem rinite, mas ela está bem controlada, as medidas de higiene e tudo já conseguem controlar, essas que eu falei. Senão a pessoa tem que fazer uso de antialérgicos e sprays para o nariz. Nunca aqueles remedinhos de pingar para desentupir. Esses não vão tratar nada. Foi até bom você falar desse assunto de alergia e tal, ó. A dona Edelma, lá da Vila Lambari, ela disse que ela tem uma neta que vai fazer 4 aninhos. Aí todo mês a neta dela tem crises de bronquite e acorda com muita tosse, muita falta de ar. E ela pergunta o que pode ser isso. Logo que você está falando de alergias, né? Vamos responder para ela, né? Então, isso aí geralmente é um quadro que a criança pode ser realmente atópica, né? Que a gente fala. Pode ter asma, né? Que é a bronquite que todo mundo conhece, né? Que são os espasmos dos brônquios, né? Que algumas crianças têm, principalmente as alérgicas. Às vezes a criança tem rinite, asma e dermatite, né? A pele também é alergia. Então a criança é totalmente alérgica, né? Atópica. Então é bem provável que possa ser um quadro de asma. Aí no caso precisa, né, fazer uma avaliação com o pediatra, escutar o pulmão, com o pneumologista, né, para poder fazer o diagnóstico correto e poder tratar. Mas tem outras causas, lógico, né? Tem crianças que têm quadros de rinite e sinusite e que vivem com tosse, porque está com sinusite e às vezes não foi tratado. Então é um quadro também que precisa ser visto, que às vezes uma sinusite pode dar quadro de tosse frequente, e muitas vezes a pessoa acha que são os pulmões e na verdade não é. E refluxo também, dependendo da idade da criança, é uma coisa que dá bastante tosse, né? Tosse, falta de ar. Então é uma coisa que precisa examinar mesmo a criança para a gente poder fazer o diagnóstico. Mas são essas as principais causas aí. Boa noite, doutora Eliana. E a pergunta é o seguinte: eu tenho uma mania de depilar os pelinhos de dentro do nariz. Uma pinça. Nossa, deve doer até, hein? Sai até lágrima do olho. Pergunta para o doutor se isso pode gerar algum problema. Doutora, eu gostaria que algum dia a senhora levasse uma médica que falasse sobre problemas de fígado no seu programa. Um abraço para a senhora e para o doutor, adoro o seu programa. Meu nome é Valéria, da Santa Cecília. Valéria, vou procurar atender seu pedido, pode ter certeza. Eu acho que seria muito legal mesmo a gente fazer um programa. Vou procurar uma pessoa assim, que se prontifique a vir aqui e falar um pouquinho sobre as doenças do fígado. Tá certo? Obrigado pela sugestão. E fala para ela, pode tirar os pelinhos do nariz, doutor? Não pode, não deve, né? Fazer dessa forma ainda com pinça. É assim, eu já atendi vários pacientes assim que vêm às vezes com um quadro de uma lesão dolorosa, né, dentro do nariz ali, logo na entrada onde ficam os pelos. E às vezes a gente vai olhar e é um pelo inflamado, é uma espinha, e tem muita dor, né? E do nariz as infecções podem causar coisas graves, até meningite você pode, com uma infecçãozinha no nariz, você pode ter por causa da circulação ali do nariz, que ela vai toda lá para cima, lá para o cérebro. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então a gente recomenda que para quem tem esse problema de pelos, em vez de depilar, né, de tirar com pinça, cortar. É uma coisa que muita gente fala, mas vai engrossar muito os pelos. Eu tenho que cortar sempre, não tem jeito. O melhor é isso, que aí não tem o risco de acontecer essas infecções aí que são comuns em quem retira os pelos
com pinça, né? Que Até do depila. ouvido também, né? Tem gente que Ouvido. vai lá e quer tirar tudo os pelinhos do ouvido, Sim, né? sim. É, mais ou menos a mesma situação. Mas parece que no nariz é mais comum ter essas infecções, porque ali o pelo ele fica pele e já vem cartilagem embaixo. Então tem muito pouco espaço, né? Não tem tecido subcutâneo. Então é onde dá mais chance de dar infecções. Então, Valéria, nem pensar nisso aí, tá? Outra pessoa aqui que mandou um WhatsApp pra gente é a Maria Fernanda Campos Pazotti. Oi, Maria Fernanda, vou deixar um beijão pra você, né? Ela disse que assiste o programa, acabou de chegar da missa e já ligou a TV para assistir a gente. E fala, Deus abençoe muito vocês aí. Muito obrigado. Deus abençoe você também, para que você continue sendo essa menina legal, simpática, que a gente conhece, tá? Muito obrigado, viu, Fernando, por chegar da missa e estar assistindo a gente, hein? É, legal. Ó, e continua rezando bastante aí, hein? Né? A Vânia da Santa Rosa tem um filho que faz tratamento de ouvido há 3 anos. Doutor, mas ele faz, some, volta a infecção. O médico nunca falou em cirurgia para mim. Mas pode ser que precise de cirurgia porque são muitas infecções de repetição. Sim, é uma coisa para se pensar, com certeza. Se a infecção está ficando muito frequente, depende, lógico, do tipo de infecção. Porque no ouvido a gente tem a otite externa, que é na parte mais externa do ouvido. Tem a otite média, que é atrás do tímpano, né, na orelha média. Né? Então, a otite externa, essa não tem muito, assim, às vezes, como fazer cirurgia. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, por que está tendo essas infecções e tentar fazer um tratamento preventivo para não acontecer. Agora, a otite média, essa sim. Às vezes a criança tem muita infecção de ouvido e é porque a tuba auditiva, que é o canal que comunica a orelha média lá no fundo do nariz, né, lá na faringe, a tuba auditiva às vezes ela está obstruída, ela não está funcionando direito, que é comum às vezes em crianças ainda que são imaturas ainda, né? A tuba auditiva ainda não amadureceu, vamos dizer assim. Então, nesses casos, pode ser feita cirurgia sim, tanto colocação de tubo de ventilação, né, que é um dreninho que a gente coloca no tímpano, que aí iguala as pressões, né, do meio ambiente com a da orelha média, e aí a criança para de ter infecção e depois ela vai crescendo, a tuba auditiva começa a funcionar e aí o próprio organismo expulsa esses tubinhos, né? E às vezes também a criança tem adenoide, a adenoide está lá grande também, obstruindo a tuba auditiva, você opera a adenoide, resolve o problema. Então tem casos que pode ser necessária cirurgia, sim, e para isso a gente tem que fazer um exame de audiometria e imitanciometria, né, para detectar aí o funcionamento da tuba auditiva da criança. Boa noite, doutores. Minha filha tem 23 anos e faz uso constante de rinossoro. Não fica sem o rinossoro, não adianta. O farmacêutico falou que esse rinossoro é viciante. É verdade, doutor? Eu sou a Andréia. Então, André, o rinossoro, na verdade, se for o rinossoro mesmo, não é viciante. O rinossoro é soro fisiológico. Às vezes, se for outros nomes, né, outros nomes comerciais aí que às vezes tem medicamentos que são vasoconstritores, que a gente fala, que é para desentupir mesmo o nariz, aí esses medicamentos, aí sim, eles são viciantes, na verdade, não é nem que é viciante, a nossa mucosa nasal fica dependente deles. A hora que a gente pinga, os vasos sanguíneos murcham e aí abre o espaço e a gente respira. Passa o efeito do medicamento, os vasos sanguíneos dilatam mais do que estava ainda, né, que a gente chama de efeito rebote, aí entope mais, a pessoa vai ter que ir lá pingar de novo. E nisso vai. O nosso ciclo nasal, que a gente tem um ciclo da nossa circulação do nariz, que uma hora um lado está mais entupido e o outro está mais livre. Aí depois troca. Né? Mas sempre a gente consegue respirar pelos dois, mas sempre tem um lado que está mais. Esses remédios, eles bagunçam todo o nosso ciclo nasal, aí acabou, não funciona mais. Aí com isso, ele só vai ficar dependendo desse medicamento para desentupir. Pingar ele, desentope, passou o efeito, entope de novo, aí tem que pingar de novo. E aí fica assim, até o momento que vai ficando cada vez mais frequente, tendo que pingar
com mais gotas e com menos tempo, né, de intervalo. E aí, com isso, chega uma hora a pessoa acaba tendo que trocar o medicamento, porque aquele já não resolve. Então, por isso que esses medicamentos de pingar, que tenham vasoconstritores, esses sim são viciantes. O rinossoro, hoje em dia, as fórmulas que a gente sabe que tem, geralmente são só soro fisiológico. Então, não teria muito problema, não. Tá certo. Boa noite, sou a Mariângela da Santa Clara, doutor. Gostaria de saber o seguinte, que eu tenho um zumbido direto no ouvido. Será que eu tenho labirintite, doutor? Ela não disse a idade, ela disse que é de um ouvido. Então, o zumbido é um dos sintomas que podem acontecer nos quadros de labirintite. Mas a pessoa ter só o zumbido sem ter tontura, por exemplo, aí provavelmente não é labirintite, né? Não quer dizer que seja labirintite, né? Porque só o zumbido isolado provavelmente é outros problemas na orelha interna também, que é onde está o nosso labirinto. Mas tem um monte de causas para zumbido, desde perda de audição, que é a principal, né? Às vezes a pessoa perdeu um pouquinho da audição, ainda nem percebe que perdeu, mas esse pouquinho já é suficiente para causar o zumbido, né? E outros problemas como problemas metabólicos no organismo, então colesterol alto, triglicérides, problemas de tireoide, diabetes, pressão alta, problemas de articulação temporomandibular, né? Problemas na mordida, então, tudo isso pode causar zumbido. Então o zumbido sem a tontura não dá para a gente falar que é labirintite, não. O Carlos Alberto, doutor, ele quer saber, lá da Vila Santa Rosa, quais são as condutas que devem ser feitas numa criança que sangra sempre o nariz? Sim, quando está com o episódio de sangramento, que é a dúvida da maioria das pessoas, o ideal é assim, pegar algum paninho, alguma coisa, apertar, né, deixar a criança sentada mesmo, até abaixar um pouquinho a cabeça para frente, não deitar e levantar a cabeça como muita gente faz. E a hora que deita, a hora que deita, joga a cabeça para trás, o sangue vai descer todo para a garganta. Às vezes a criança vai engasgar, tudo. Então, o melhor é a criança sentar, abaixar a cabeça e com um paninho a pessoa aperta as duas narinas e fecha. E pede para a criança respirar pela boca. E fica ali um minuto, 2 minutos ali assim que o sangue vai parar. Criança, geralmente o sangramento é de vasos sanguíneos pequenos, né, da parte mais anterior das cavidades nasais, então essa manobra já vai parar. Aí depois procura um otorrino, tudo, vê, tem casos que tem que cauterizar esses vasos, tem casos que é só passar um tratamento, né, pomada cicatrizante, antialérgicos, antibióticos, às vezes, já resolve. Então o sangramento de criança com essas medidas já consegue conter e depois fazer o tratamento definitivo. Tem gente que põe gelo, o gelo também às vezes ajuda, mas essa manobra de apertar, rapidinho o sangue vai parar. Logo que nós estamos falando dessa manobra, eu gostaria que o doutor Alexandre falasse para as mães o que fazer, doutor, se uma criança colocar, sei lá, um feijão no ouvido, um feijão no nariz. E a pessoa está lá com a criança até chegar ao médico, procurar um recurso. Tem alguma coisa que pode ser fazer? Porque quantas vezes a gente fala, entrou um bichinho no ouvido, ou colocou um feijão dentro do ouvido. Pode cutucar, não pode? O que deve ser feito? A recomendação, eu vou falar, por exemplo, nariz. Colocou qualquer coisa no nariz, tem que correr para o médico. Não tentar tirar. Às vezes a pessoa vai tentar e vai acabar empurrando ela mais para dentro, e a criança pode aspirar esse corpo estranho que está lá, e aí para os pulmões aí a complicação é pior. Então no nariz é bom nunca mexer, levar no especialista para poder retirar. Então o de nariz é mais urgente, vamos dizer assim. De ouvido, aí já não é tanto, por exemplo. Agora, feijão, os grãos de maneira geral, esse tem que levar logo também, porque ele cresce, ele vai ficando num lugar úmido, ele vai inchando, e aí com isso depois dá o que fazer para tirar. E dói demais, começa a crescer, começa a inchar pela umidade. Então, tudo que for sementes, né, grãos, assim, que colocar no ouvido, também tem que levar rápido para tirar. Agora, pedacinhos de papel, bolinhas de aqueles brinquedos, bolinha de plástico, de metal, não sei o que coloca no ouvido, isso não tem tanta urgência. A pessoa pode marcar, ir com calma, que não vai causar nenhum mal.
né? Insetos, esses já também é uma coisa que também no ouvido atrapalha bastante, porque dói, né? Dói e incomoda. Então, se entrar um inseto, o que pode fazer para aliviar até chegar no médico é colocar um pouquinho de azeite, por exemplo, porque a pessoa não vai ter vaselina em casa, que seria uma coisa que poderia usar, mas azeite é uma coisa que todo mundo tem. Então joga um pouquinho de azeite, que ele é viscoso, ele usa e tal. Um bichinho pequeno ele não vai nem mexer, ele vai ficar parado e aí vai parar o incômodo, né? Agora, um bicho maior, às vezes besouro, essas coisas, se ele ficar, que às vezes entra, né? Entra, besouro é o mais difícil, porque ele tem aquelas garrinhas, ele gruda ali na pele, machuca, sangra, dói demais. O besouro é uma coisa terrível, que quando entra a pessoa fica desesperada. Então, você jogando o azeite, a pessoa ficando deitada, o azeite lá, isso aí ele vai morrer por asfixia também com o tempo. E aí também, pelo menos ele paradinho lá, não incomoda tanto, porque se ele ficar mexendo as pernas, aí é desesperador. Você já deve ter visto casos assim muito interessantes de corpo estranho dentro do nariz. O que você chamou mais atenção, Alexandre? Já até falei em outros programas aqui, já que o que me chamou mais atenção foi, né, por exemplo, no ouvido foi uma aranha, né? Tinha uma aranha viva. A pessoa estava sentindo uma coisa estranha, um negócio, um sintoma até meio esquisito, que eu não conseguia entender o que era. Eu fui olhar, aí vi um negocinho meio cinza, meio branquinho assim. Pus a luz, no que ela viu a luz, ela veio e pulou dentro do otoscópio. Eu até assustei, e era uma aranha. E já tinha até um pouquinho de teia lá dentro, ela estava fazendo até a casa dela. Então essa foi no ouvido, foi uma dessas. E na laringe, eu já vi, o que eu achei estranho, até foi aqueles carrapichos, aqueles espinhos. A pessoa tinha mania de ficar com aquele negócio na boca. Eu não sei que mania é essa, né? Da pessoa pôr esses carrapichos na boca, e aí de repente foi falar alguma coisa, engoliu e o carrapicho espetou lá na laringe e ficou. Aí teve que ir lá para tirar, porque não aguentava também o incômodo daquele espinho espetando a laringe, né? Então, os casos mais esquisitos foram esses. Mas o importante é saber que esses casos a gente tem que procurar um médico, né? Não tem jeito. De cutucar, mexer. Não, é perigoso. Você vai acabar. E até assim, às vezes a pessoa leva num pronto-socorro, assim, o médico, o plantonista quer tentar ajudar lá, quer tentar tirar, mas não tem o material, às vezes, adequado. Mas eles tentam, às vezes, para poder, né, acabar com a ansiedade das mães ou dos acompanhantes aí, e aí acaba, às vezes machuca mais, tudo. Então, às vezes é melhor fazer uma medida dessa, né, joga vaselina, joga um azeite, alguma coisa assim. Isso estou falando mais para insetos, né? E aí imobiliza e depois dá tempo da pessoa ir no otorrino, né? Porque é uma coisa que realmente incomoda muito e também é perigoso acontecer complicações se a pessoa for tentar tirar e não estiver preparada com o material adequado para isso. Bom, mas nós temos ainda a pergunta da Ivone, que ela disse que tem muita coceira no ouvido e na garganta. E toma loratadina todos os dias, 10 miligramas, mas não resolve nada essa coceira, doutora. Então, ela pode ter aí um quadro, pode ser um quadro alérgico, e às vezes a loratadina pode não estar sendo efetivo nesse tratamento. Mas tem casos também que eu já vi pessoas que têm refluxo e ter coceira na garganta e coceira no ouvido. E às vezes você trata o refluxo, melhora isso aí. E tem pomadas, alguma coisa antialérgica também para passar com cotonete no ouvido, que também ajuda a melhorar a coceira. Então, geralmente é isso, ou é quadro alérgico ou refluxo, é o que pode causar essas coceiras na garganta e no ouvido. Ó, a Rosângela da Mocoquinha disse o seguinte: doutor, quem tem hipotireoidismo e tem nódulo com suspeita de câncer na tireoide, não, ela disse assim, quem tem hipotireoidismo com nódulo pode vir a ter câncer de tireoide? Ela gostaria que você desse um esclarecimento a respeito disso. Mando um grande abraço e parabéns por hoje. Então, um abraço para a Rosângela também. É o seguinte, os nódulos de tireoide, na grande maioria, são benignos, né? Então, a maioria absoluta é benigno. Quem tem hipotireoidismo, principalmente as pessoas que têm tireoidite de Hashimoto,
né, essas têm uma leve tendência a poder desenvolver o câncer de tireoide. É um pouco mais, né, a incidência do câncer de tireoide é um pouquinho maior nas pessoas que têm tireoidite de Hashimoto do que na pessoa que não tem. Então essas pessoas eu sempre procuro fazer um acompanhamento de ano em ano, de cada 6 meses, depende de cada caso, a gente faz um ultrassom, outro para a gente ver, acompanhar os possíveis nódulos que possam aparecer na tireoide. Agora tem pessoas que têm nódulos na tireoide, têm hipotireoidismo, e a gente às vezes já acompanhou, já viu que esses nódulos são benignos. Então assim, os nódulos, uma vez benignos, eles vão ser sempre benignos, eles não vão se transformar em malignos, né? A gente acompanha às vezes porque podem surgir outros nódulos, mas o nódulo da tireoide, ele é benigno, a gente já chegou à conclusão, fez uma biópsia, ou acompanha com ultrassom e vê que ele não está crescendo, então a gente sabe que ele é benigno e aquele nódulo vai ser benigno. Então, não é porque a pessoa tem hipotireoidismo e tem nódulo que ela pode desenvolver câncer, não. A única que tem uma chance um pouquinho maior é quem tem tireoidite de Hashimoto. Então, nesses casos, a gente acompanha mais de perto. Cansou? Hoje falei bastante, né? Eu gostaria de, mais uma vez, assim, deixar meus agradecimentos ao Dr. Alexandre, né? Pelo carinho que sempre que solicitado nos atende. Dizer que foi muito bom, os importantes esclarecimentos, e que você volte sempre, né? E passo a palavra para que você faça, então, suas considerações finais, Alexandre. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar participando do programa. Quero dizer que sempre que sou convidado, faço de tudo para vir realmente, porque realmente gosto muito de participar. E sempre é uma honra para mim, né, poder, quando eu sou convidado, né, eu fico honrado de ser convidado para participar do programa, que sei que o quanto é importante para as pessoas que acompanham, né, poder esclarecer suas dúvidas, né, ter um pouquinho mais de informação sobre algumas doenças. E o beijo das crianças. Sim, não, até, a gente sempre manda, né, um beijão pro Rafael, para a Luana, né, que agora numa hora dessa talvez já esteja dormindo, mas um beijão para eles, né, que são meus filhos, tudo, então a gente sempre faz, tudo que a gente faz é por eles, né, então um beijão para os meus filhos. Gente, e um beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana, né, e até a próxima quarta, se Deus quiser. Beijão. A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século. No que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Vida, autoestima, saúde, bem-estar,
Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121, em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nosso compromisso com você começa desde cedo. Com a nossa linha de colchões para berço, estamos presentes em todas as suas fases, entendendo que cada uma delas é especial e única. Fazemos o importante papel de levar conforto a quem você tanto ama e que esse conforto seja sempre acolhedor, como um colo de mãe. Que você desfrute da sua família que está crescendo com o mesmo conforto e qualidade de sempre. E que a sua vida seja duradoura como os produtos da sua loja especializada. Palácio dos Colchões. É essa a nossa missão. Passar de geração para geração na sua vida. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.